Olá, sejam todos bem-vindos a esta entrevista, conversa, que a revista Caminho a Seguir leva a efeito para a edição deste novo número. Como é costume, temos um entrevistado, em que fazemos uma entrevista áudio, gravada, e que depois a mesma entrevista será transcrita na revista propriamente dita em suporte de papel. O nosso convidado de hoje e desta edição é o Cónigo Eduardo Duque. Olá, Cónigo Eduardo. Muito bom dia. Tudo bem? Sim, senhor. Quero começar naturalmente por agradecer ao Cónigo Eduardo o facto de ter estado connosco, de ter aceito este desafio e este convite que lhe fizemos. O Cónigo Eduardo é natural de Santo São Martinho, Guimarães, uma paróquia do concelho de Guimarães. Tem um extenso currículo e eu vou apenas elencar aqui algumas coisas. É doutor em Sociologia, é professor na Faculdade de Filosofia de Ciências Sociais da Universidade Católica Portuguesa, é também diretor do Departamento da Pastoral Universitária da Arquidiocese de Braga e também do Departamento da Pastoral da Cultura da Arquidiocese de Braga. Aquilo que nos liga, efetivamente, é que o Cónigo Eduardo foi assistente regional da FNA durante 6 anos, mais propriamente de fevereiro de 2017 a fevereiro de 2023. E, portanto, Cónigo Eduardo, começo por lhe perguntar, com todas estas responsabilidades que tem do seu extenso currículo, ainda consegue gerir a sua agenda ou já teve que arranjar alguém que o faça? Muito bom dia. É com uma grande alegria que estou aqui com o Carlos e que dou esta entrevista para a revista Caminho a Seguir. Participei nela desde o início de forma escrita e agora participo também de forma oral, por isso é bom também que estas coisas possam acontecer e possam, de certa forma, evoluir. Não, a minha agenda é uma agenda simples, eu procuro ser mais ou menos muito meticuloso na organização do meu dia e porque sou assim bastante programado, procuro dedicar-me ao tempo letivo, naturalmente, depois ao tempo de estar com os jovens universitários, de preparar, de certa forma, ler os e-mails e responder às mensagens, depois ter um tempo para estudo e para oração. No fundo, procuro organizar. Praticamente os meus dias são todos iguais, o que é curioso, dentro deste programa, não é? Mais ou menos dentro deste programa, claro, depois há coisas que a gente sai, isto e aquilo, mas dentro mais ou menos de um programa que podíamos dizer habitual, vai sendo mais ou menos assim. Tendo presente que o dia para o Cónigo Eduardo tem 24 horas como os nossos dias, realmente só se consegue estar em todo com uma gestão muito criteriosa, não é? E muito afinada. Sim, eu sou daquelas pessoas que entendo que o tempo é um dom de Deus e como dom de Deus que é, ele tem que ser muito bem aproveitado. De facto, se o tempo não for muito bem aproveitado, nós sentimos que não o valorizamos. E devemos valorizar o tempo, porque já não temos o dia de ontem, já não temos o minuto que passou há bocadinho, não é? Só temos o tempo de agora e o tempo do futuro. E por isso ele tem que ser bastante bem aproveitado. E eu creio que se porventura a gente tiver o tempo mais ou menos dividido durante o dia, segundo as responsabilidades que nos são confiadas, é-nos mais fácil aproveitarmos bem o tempo, aproveitarmos bem este dom que Deus nos deu. Muito bem. Cónigo Eduardo aceitou ser assistente regional da FNA, isto em 2017, e, portanto, na altura, a direção regional de então convidou-o para ser assistente regional da FNA. Cónigo Eduardo, já em diversos momentos, nos disse que até aí não tinha um profundo conhecimento sobre a FNA, conhecia, digamos, superficialmente. Pergunto-lhe, o que é que o fez aceitar este convite, ou seja, o que é que pesou? Foi pura e simplesmente o convite e o sentido de missão, ou achou que poderia haver algo mais aqui? O que é que pesou nessa sua decisão de aceitar o convite?
Eu aceitei o convite que me foi feito pelo Carlos, não é? E aceitei-o porque tivemos uma conversa que eu creio que foi muito interessante, onde o Carlos me pediu concretamente, coisas muito concretas, muito específicas, e para as quais eu vi que creio que estaria mais ou menos em condições de dizer que sim. Quando o Carlos me pede, quando eu lhe digo que eu tenho o meu tempo bastante rigoroso, não é? Um tempo bastante apertado. E quando o Carlos me diz que me dá a liberdade só para eu estar presente nas coisas que eram verdadeiramente necessárias eu estar presente, e isso dava-me uma certa liberdade para dizer sim ou não. Não é? E então esta opção por dizer sim tem muito a ver com, primeiro, eu conhecia a FNA, não a conhecia em particularidade, em profundidade, mas desde pequenino que a vou conhecendo, não é? Que vou conhecendo a FNA, porque na minha terra havia a FNA. Depois, também o facto de, exatamente, de eu ter esta disponibilidade de dizer eu só estarei naquilo que terei que estar, não é? E isso dava-me uma grande liberdade para, a qualquer momento, poder dizer não posso estar, porque tenho uma outra coisa que o Sr. Arcebispo me pediu, uma outra missão, e que não poderia, então, aparecer ou comparecer em determinados momentos. Mas depois também uma outra coisa que o Carlos me falou naquele primeiro momento, que eu creio que foi muito interessante, que foi... isto tem um princípio e tem um fim, não é? Ou seja, é uma missão num tempo. Nós convidámo-lo agora, esta direção convidam, esta direção tem um prazo e depois, não obstante eu poder continuar, também poderia terminar a minha missão. E então eu dei-a precisamente como terminada quando esta direção terminou, não é? Por isso foram 6 anos maravilhosos que eu aceitei com muito agrado. Muito bem, e estando naquilo que realmente era importante, e foi de tal forma enriquecedor o seu trabalho e a sua presença, que eu imagino o que seria se eventualmente pudesse estar em tudo, mas sabemos que a vida não é assim. Como disse, estes 6 anos foram efetivamente anos de muita atividade, de muito envolvimento. Vivemos inúmeras atividades, inúmeros encontros, muitas reuniões de trabalho, momentos realmente de enriquecimento, também de reflexão, de introspeção. Vivemos também durante estes 6 anos um período de pandemia dramático que condicionou as vidas de todos e naturalmente as vidas também das associações e neste caso dos escuteiros e da FNA. Pergunto-lhe, durante estes 6 anos que passou, há algum momento, ou mais que um, que o tivessem marcado e que gostasse de assinalar? O momento talvez negativo e o momento positivo. Eu creio que o momento mais difícil do tempo da pandemia foi o medo que se meteu nas pessoas. Eu recordo-me daquele encontro que nós tivemos em Faf, em que senti as pessoas totalmente amedrontadas. Comemoração regional do Dia de São Nuno em Faf. Exatamente, senti as pessoas totalmente amedrontadas. Parece que não eram escuteiros. O escuteiro tem que estar preparado para enfrentar, para servir, para estar em alerta. Essa é a grande missão do escuteiro, não é? Um membro da FNAC é um membro adulto, é um membro responsável na comunidade, tem que estar preparado nos momentos difíceis da comunidade para ir servir aqueles que estão mais isolados, de modo muito particular, os mais frágeis. Lembro-me de ter falado nessa altura dos idosos. Há tantos idosos que possivelmente poder-lhes ia faltar a alimentação, porque eles poderiam não ter a possibilidade de se deslocar aos supermercados, etc. Que fossem os escuteiros, os membros da FNA, os escuteiros adultos, a fazê-lo, não é? A ir comprar, a ir levar, etc. Para quê? Para que, em boa verdade, pudessem ser os executores
de uma missão maior do que propriamente aquela missão a que habitualmente vemos muito a FNA a fazer, que são às vezes atividades mais redutoras. E eu gostaria de ver uma FNA mais ativa nas nossas comunidades, uma FNA que vai ao encontro dos mais frágeis, uma FNA que não deixa ninguém para trás, em vez de dar tanto espaço ou tanto tempo a atividades de facto de foro mais pequenino, mais medíocre, não é? Talvez este tenha sido assim aquele momento menos positivo, que foi então o medo que encontrei em alguns membros da FNA. Depois, uma atividade positiva, não é uma atividade, é talvez talvez algo positivo que eu encontrei foi os momentos de comunidade. Vi, durante estes 6 anos, vi que quando nos encontrávamos, não é? Vi que havia um espírito muito bonito entre todos, não é? Uma grande amizade entre as pessoas. Acho que isto é a Igreja. Acho que a Igreja é as pessoas estarem umas com as outras, criarem boas relações, momentos sadios, momentos de fraternidade verdadeira, neste espírito de querer o melhor para os outros. E foi isto que eu encontrei ao longo destes 6 anos da FNA. Ou seja, não é de facto um momento, não é uma atividade, mas é talvez um estado de espírito que encontrei e que ficou no meu coração. Efetivamente, essa é uma das coisas que realmente nos identifica. É realmente uma união muito forte, uma amizade muito forte, não só na região de Braga, mas também a nível nacional. E penso que realmente é uma das coisas que nos caracteriza e caracteriza a FNA. Ainda bem que o Padre Eduardo se apercebeu disso e que gostou disso. Em todas estas atividades que fomos fazendo ao longo do tempo, há uma atividade que está enraizada na nossa região e que acontece anualmente e está sempre no plano regional de atividades e que, curiosamente, teve a sua primeira edição já com o Padre Eduardo como nosso assistente e que estava como nosso assistente há relativamente pouco tempo. Estou a falar do Regrava, que é uma atividade em que anualmente é escolhido um tema, depois, portanto, aprofundamos esse tema com a ajuda de oradores convidados. É uma atividade que também permite um reforço, digamos, dos laços que nos unem, também um reforço na vivência e na animação da fé. Portanto, tem todas estas vertentes. E esta atividade teve sempre, digamos, o dedo do Padre Eduardo quando nos ajudava na escolha do tema, quando nos indicava a escolha dos oradores que poderíamos ter e, portanto, é uma atividade realmente de relevo e que está marcada na nossa região. A edição de 2023 realizou-se há pouco tempo, há relativamente pouco tempo, e nesta edição de 2023 o tema escolhido foi realmente a fé dos jovens, ou a falta dela, não é? Se quisermos assim. Tendo presente aqui 2 grandes acontecimentos que vão acontecer em Portugal, o centenário do CNE, não é? Que é a maior associação juvenil do país e que tem milhares de jovens e que se guiam naturalmente pelos valores do Evangelho, e por outro lado também as Jornadas Mundiais da Juventude, que vão acontecer este ano em Portugal. Portanto, temos aqui 2 cenários de 2 grandes concentrações de jovens que realmente se guiam pelos valores do Evangelho. Por outro lado, temos esta realidade que realmente sentimos que os jovens se estão a afastar da Igreja e dos movimentos. O Cónigo Eduardo é diretor do Centro Pastoral Universitário, portanto, leciona também na Universidade Católica Portuguesa e, portanto, tem um contacto permanente com os jovens. Pergunto-lhe, realmente os jovens estão a afastar-se da fé e da Igreja, ou isto é um mito? Uma boa pergunta. Aquilo que nós vemos, aliás, o meu último livro é precisamente sobre é uma caracterização dos valores e da religiosidade portuguesa, não é? E aquilo que nós vemos é que, para ser muito direto, aquilo que nós vemos é que há uma diminuição
na prática religiosa da população em geral. Não é só dos jovens, mas é da população em geral. Claro que se acentua mais entre os jovens, acentua-se. Entre 2008 e 2020, ou seja, nestes 12 anos, e este estudo de 2020 saiu em 2022, a partir do European Value Survey, nós passamos de 7 jovens em 10 que se diziam católicos para católicos que se diziam para 4, ou seja, passamos de 7 jovens que se diziam católicos em 10, 7 em 10, para 4 jovens em 10 que se diziam católicos. Ou seja, há uma diminuição de jovens desde logo que se dizem católicos, não é? Depois, em relação à prática dominical, nós vemos também uma grande diminuição. Se olharmos para as nossas igrejas, não é? Se procurarmos as pessoas que vão à Eucaristia, nós encontramos 5% de jovens nas nossas igrejas, encontramos 20% de pessoas de meia idade e encontramos 75% de pessoas de cabelo branco. Quer dizer que esta é uma radiografia que vemos que se vão perdendo de facto alguns jovens, isto é, há uma diminuição da prática religiosa. Mas já agora, não foi isso que me admirou, porque isto é uma tendência muito natural e por isso não foi isso que me admirou. Aquilo que me admirou verdadeiramente no estudo, neste último livro, Valores e Religiosidade em Portugal, que saiu no final do ano passado, aquilo que me tocou foi quando se pergunta aos jovens qual é a importância que atribuem a Deus, é curioso porque no mesmo período, entre 2008 e 2020, neste inquérito que saiu em 2022, não é? O mesmo inquérito, diz-nos que a importância atribuída a Deus aumentou. Ou seja, por um lado, então, diminui a prática religiosa, mas, por outro lado, aumenta a importância atribuída a Deus. Quer dizer que é Deus que leva a história. Deus não fugiu da história. Deus não nos abandonou. E para mim esta ideia é muito, muito, muito importante. É tão importante que me leva, por exemplo, a pensar que talvez a forma como eu contacto os jovens, a forma como a Igreja vai ao encontro dos jovens, a forma como se relaciona com eles, possivelmente nós temos que mudar as nossas práticas, possivelmente temos que mudar a nossa linguagem. Porquê? Porque Deus continua aqui na história. E se os jovens se afastaram, é sinal que nós possivelmente não estamos a ter uma forma próxima de conversar com eles e mostrar-lhes e dar-lhes razões da nossa fé para que eles também possam beber desta fé, não é? Para que eles também possam conhecer Cristo. E às tantas, o Cristo que eles continuam a conhecer foi um Cristo que possivelmente já não herdaram. Porquê? Porque os seus pais podem já não lhes ter transmitido. Então, eu creio que aquilo que nós devemos pensar é: Deus não fugiu da história, e eles continuam a atribuir a importância a Deus, e então, se continuam a atribuir importância a Deus, a Igreja tem que ir ao encontro destes jovens. A Igreja tem que pensar novas formas, não é? Novas maneiras, nova linguagem, uma nova gramática de dizer vinde e vede, senti este amor de Cristo por vós. Porque realmente não é menos importante olharmos para os números e ver que, digamos, a diminuição de jovens que se dizem católicos, não é? E depois, em contraponto com aqueles que realmente praticam, portanto, há aqui uma diferença e, portanto, aqueles que se dizem católicos podem, eventualmente, neste momento, neste período da sua vida, estarem afastados, não quer dizer que, mais tarde, até não se envolvam muito mais na Igreja, não é? Claro. Não podemos esquecer uma coisa. Eu compreendi aquilo que o Carlos quis dizer, mas não podemos esquecer uma coisa. Muitos destes jovens, eu defendo muito os nossos jovens. Não só porque trabalho com eles em registro pastoral universitária e também na universidade, mas
Essencialmente porque creio que estes jovens carregam sobre eles um peso muito grande da vida, não é? Há 20 ou há 30 anos atrás, uma pessoa que se licenciasse saberia mais ou menos que iria arranjar um emprego, mas hoje os jovens estudam, licenciam-se, fazem os seus mestrados, até doutoramentos, etc. E depois muitos deles andam à deriva, ficam à deriva, ou seja, eles não conseguem vislumbrar o seu futuro. E se não conseguem vislumbrar o seu futuro, então as suas vidas tornam-se vidas muito ansiosas, muito inquietas neste sentido, não é? Porque não conseguem organizar, não conseguem ter uma família, não conseguem comprar ou não conseguem alugar uma casa, por exemplo. Ou seja, são vidas muito suspensas. Por isso é que eu acho que nós só temos que olhar para os nossos jovens, procurar compreendê-los o melhor possível e saber que eles também são vítimas de um tempo. São vítimas de um tempo muito deixado pelos seus pais. Ou seja, os jovens são fruto, o Carlos tem filhos, os jovens são fruto de uma família, de um contexto social, de um contexto cultural, de um contexto económico, etc. E em boa verdade é que o futuro que lhes estamos a deixar não é um futuro facilitado, bem pelo contrário, como nós sabemos. Hoje em dia há muitas empresas que nós não sabemos se elas vão durar mais uma semana, mais 2 semanas, mais meio ano. Há muitos jovens que possivelmente estão a contar em organizar as suas vidas de uma forma, até conseguiram arranjar um trabalho, mas no dia seguinte aquela fábrica pode ter fechado. Ou seja, o futuro está muito incerto. E porque o futuro está muito incerto, eles carregam este peso sobre eles, não obstante muitas vezes não terem consciência. E isso é ótimo. Mas eu creio que nós devemos estar muito do lado dos jovens. Então, o que é que acha que um núcleo da FNA, os escuteiros da FNA, nas suas comunidades, ou provavelmente até começa logo nas suas casas, que testemunho, de que forma é que eles podem contribuir para, de certa maneira, conseguirmos contrariar esta tendência e tentar aproximar um bocadinho mais os jovens da Igreja e dos movimentos? Eu creio que o contributo da FNA não é só para os jovens, mas é para toda a comunidade, como dizíamos há bocadinho, e creio que é isso que eles já estão a fazer, que a FNA está a fazer. Estes 6 anos em que eu tive a oportunidade de conviver mais proximamente com os membros da FNA, vi que é uma família que vive em comunidade e que procura servir a comunidade. E aquilo que eu diria era precisamente, talvez, intensificar esta ideia do serviço, não é? Servir verdadeiramente os mais frágeis, ir aos lugares mais periféricos das comunidades, procurar erradicar a pobreza na comunidade. Se cada comunidade erradicar os seus pobres, não vai haver pobres. Então este é o grande princípio da doutrina social da Igreja, da subsidiariedade. O que é isto? Em que é que consiste este princípio? Este princípio consiste em fazer o bem aos meus próximos antes de fazer àqueles mais distantes, não é? Se eu posso erradicar a pobreza na minha comunidade, se eu posso servir o melhor possível a minha comunidade, ótimo! Então eu vou estar a enriquecer a minha comunidade, não é? Assim vai deixar de haver pobres. Porquê? Porque vai haver sempre alguém atento às margens, atento àquelas pessoas que estão a passar dificuldades, aquela pessoa aquele casal ou aquela pessoa que caiu no desemprego. Vamos ver se lhe faz falta alguma coisa. Aquele idoso que vive só, vamos ver todos os dias, vamos ter a certeza de que ele está bem, de que não lhe falta nada, vamos ver se é preciso apoio para limpar a sua casa, vamos estar um bocadinho por dia, vamos dividir em grupos e todos os dias um de nós vai passar lá meia hora, 1 hora para conversar um bocadinho sobre a vida, para
para lhe ler uma história, para falar, para ouvir histórias do seu passado, etc, etc, etc. Manter as pessoas vivas. Eu creio que é isto. Eu creio que a FNA deve fazer tudo para manter uma comunidade viva e não só como muitas vezes pode acontecer, às vezes vemos a FNA somente em questões logísticas da comunidade. E eu creio que a FNA tem que dar um salto nesse sentido e ser muito mais serviço, ser muito mais dedicação ao outro. Creio que deveríamos levar isto talvez muito a sério. E neste contexto, se procurarmos servir a todos, estamos naturalmente também a procurar servir os jovens, não é? Porque estamos a pedir àquele jovem que até conhecemos, é das nossas relações, olha, tu tens a oportunidade de, eu sei que estás a estudar, mas tens a oportunidade de, durante o teu dia, tirar meia hora para ir visitar a Dona Maria ou o Sr. Manuel, que estão sós, tens a oportunidade para isso, para fazer um bocadinho de voluntariado, ótimo. E então pedir também a outro jovem, depois pedir a um outro jovem, organizar no fundo, mas que seja a FNA a fazer isto, os membros da FNA. Porquê? Porque são pessoas adultas de confiança da comunidade. Não é? E creio que é essa, eu creio que a FNA é um dos grupos, nos dias de hoje, creio que pode ser um dos grupos mais valiosos das nossas comunidades paroquiais. Exatamente para que seja um grupo atento a todos, ao todo, que ninguém fique de fora, no fundo é isto. E a comunidade, e a FNA deve ter este olhar global sobre a sua comunidade. Eu penso que o Cónigo Eduardo já respondeu em grande parte à pergunta que tinha a seguir, de qualquer forma formula. Nós estamos num tempo em que, obviamente, a nossa sociedade está num processo contínuo de mudança, de profunda mudança. A Igreja também, no mundo, mas particularmente em Portugal, também vive momentos difíceis. Aliado a tudo isto, há também a falta de vocações, que é um problema que já não é de agora, não é? Mas esta falta de vocações faz com que tenhamos sacerdotes a ter que gerir 2 ou 3 ou 4 paróquias, ou até mais, a ter que gerir centros sociais, centros paroquiais, creches, centros de dia, etc, etc, etc. E, portanto, têm agendas sobrecarregadas, retiram-lhes tempo. Sabemos que o papel dos leigos é fundamental nas paróquias. Qual é que acha que deverá ser também o papel fundamental da FNA, dos escuteiros da FNA, na Igreja? Fundamentalmente na Igreja. Eu creio que vai ao encontro muito daquilo precisamente que estávamos a conversar. Eu creio que nós, sacerdotes, devemos estar naquilo que é a nossa grande missão. E a nossa grande missão é procurar levar Jesus aos outros. Não é? É procurar criar relações e boas relações com os jovens, com as pessoas de meia idade, com os adultos, com as crianças, naturalmente. Ou seja, o sacerdote deve ser uma pessoa de relação, deve ser uma pessoa que deve gostar de estar com os outros. E toda a dimensão logística da comunidade deve ser confiada a leigos responsáveis e aos. Nós vivemos num tempo em que temos leigos muito bem preparados, leigos que querem servir, que querem, no fundo, exercer também o seu ministério de batizado, não é? E estes leigos devem assumir grandes responsabilidades nas IPSS, em todos os níveis, não é? E deixar o sacerdote para aquilo que é a sua grande missão, não é? Para o acompanhamento pessoal das pessoas. O sacerdote não deve estar preocupado com as contabilidades, com as questões logísticas, com as questões materiais da comunidade. Não, bem pelo contrário. O sacerdote deve criar a relação, deve ouvir, deve aconselhar, deve ter tempo para a direção espiritual, deve ter tempo para si próprio, para se cultivar, para ler, para rezar, porque se nós não temos tempo para nós
próprios, como é que depois vamos ter energia renovada para levar aos outros? Não, vamos estar sempre a repetir o mesmo, não é? E nós não podemos ser repetidores. Nós temos que perceber que a mensagem de Deus é sempre uma mensagem nova para cada tempo da história. E para isso nós também temos que ter um tempo de meditação, um tempo de paragem, um tempo de silêncio, um tempo em que devemos deixar entrar um ar puro nas nossas vidas para depois levar esse ar renovado às vidas dos outros, não é? E por isso eu acredito precisamente nesta função neste serviço, gosto mais da palavra serviço do que função, neste serviço dos membros da FNA ao serviço da comunidade e que, de certa forma, liberte o sacerdote para aquilo que é a grande missão do sacerdote, que é a celebração da Eucaristia, a ouvir as pessoas em confissão, o criar a relação com os outros, uma boa relação com os outros e, no fundo, ter tempo de qualidade para as pessoas. É isto. Muito bem. E tendo presente todos estes mudanças, estes momentos difíceis que a Igreja atravessa, aquilo que perspectivamos para o futuro, na sua opinião, que Igreja teremos no futuro? É difícil de não, é uma pergunta muito bonita. Eu creio que nós estamos a dar passos muito interessantes na Igreja Portuguesa, não é? E simultaneamente na Igreja de Jesus, não é? Creio que estamos a dar passos muito interessantes, porque acredito que vai ser uma igreja mais magrinha nesse aspecto, mais magrinha porque seremos menos, já percebemos isso, não é? A prática religiosa, como dizíamos, tem vindo a diminuir, etc. Seremos menos, mas acredito que aqueles que acreditam sentem em si um fulgor, uma força, um ânimo tão grande que possivelmente serão testemunhas de um novo mundo, não é? De uma sociedade mais justa, uma sociedade mais respeitadora, uma sociedade mais integrada, não é? Onde percebemos que todos temos a ver com todos e então é preciso que a Igreja ajude a renovar este mundo, porque todos temos a ver com todos, não é? Esta casa comum é a nossa casa, de que fala tantas vezes o Papa Francisco, partilhamos todos o mesmo teto, e então acredito muito que a Igreja daqueles que ficam, daqueles que se sentem verdadeiramente Igreja, que ajudarão a renovar este mundo que é de todos, esta sociedade que é de todos e que nos engloba a todos. Por isso, eu creio que há espaço suficiente para uma igreja viva, uma igreja dinâmica, uma igreja que vai ao encontro da sociedade. Porque eu creio que é isso que a sociedade espera de nós. A sociedade espera uma igreja viva, uma igreja próxima, uma igreja verdadeira, uma igreja autêntica, não é? Uma igreja que procure servir as outras pessoas. Muito bem, Cónigo Eduardo, a conversa está a ser extremamente agradável e enriquecedora. No entanto, sabemos que o relógio é implacável e, portanto, tudo tem um tempo. Poderíamos estar aqui horas a falar, que tínhamos sempre certamente assunto e, portanto, estamos mesmo a chegar ao fim desta nossa conversa. Em novembro de 2021, na comemoração regional do Dia de São Nuno, que se realizou em Oliveira Santa Maria, na altura o Cónigo Eduardo presidiu a cerimónia e teve a oportunidade de impor, entre aspas, o lenço castanho ao assistente do núcleo da FNA de Oliveira Santa Maria, que é pároco, também em Oliveira Santa Maria e também em Bente, o padre Paulo Pereira, e, curiosamente, estávamos longe de imaginar que o padre Paulo Pereira viria a ser o novo assistente regional da FNA e que substituiu no cargo. Portanto, para finalizar, pedia-lhe se gostaria de deixar alguma mensagem, não só ao padre Paulo Pereira, porque o substitui como assistente regional, mas obviamente também
a todos os escuteiros da FNA, da região de Braga em particular, e da FNA ao nível nacional, mas da região de Braga muito em particular. Bem, a mensagem é uma mensagem de esperança, dizer, há muita coisa para fazermos de bem e eu estou certo que o meu sucessor, que é uma pessoa airosa, uma pessoa boa, eu estou certo de que vai ser capaz de, em todas as atividades, procurar dar o seu melhor. Convosco, trabalhar com os membros da FNA, creio que é uma mensagem, acima de tudo, de uma FNA viva, de sermos capazes de construir uma FNA que seja verdadeira, que vá ao encontro dos outros, e uma FNA que saiba ocupar o seu lugar, não é? Que nós não sejamos os velhos do Restelo, não é? Agarrados às coisas do passado, não, mas que saibamos sempre ler os tempos e dizer o que é que eu posso, nestes tempos que estamos a viver, trazer de melhor, o que é que eu posso fazer de melhor pelos outros, o que é que eu posso fazer de melhor pela comunidade. Eu estou certo que o Padre Paulo vai ser capaz de ler os sinais dos tempos e em cada tempo dar o seu melhor a todos os membros da FNA. E também gostaria muito, isso sim, que todos os membros da FNA o acarinhassem, tivessem cuidado com o seu, não é? Com o sacerdote, mas que simultaneamente também fossem pessoas que abrissem o seu coração e que deixassem entrar um ar renovado para ser capaz de responder aos problemas da sociedade e dos tempos modernos. Muito bem. Cônego Eduardo, a revista Caminho a Seguir agradece-lhe naturalmente o tempo que nos concedeu, agradece-lhe também todos estes ensinamentos e todos os outros que nos foram enriquecendo ao longo dos tempos. Cônego Eduardo sempre nos deixou muitos sinais e eu penso que poderemos dizer que um dos sinais e das marcas que ficou da sua passagem pela assistência religiosa à FNA na região de Braga foi efetivamente de nós, tudo que fizermos, fazermos bem, puxarmos pela qualidade, crescermos sempre e fazermos caminho. E, portanto, uma vez mais a revista Caminho a Seguir agradece-lhe este tempo e deseja-lhe, naturalmente, as maiores felicidades em tudo aquilo que sejam os seus projetos. E eu, pessoalmente, também o agradeço. Fico feliz por esta amizade que nos uniu ao longo destes tempos e a todos aqueles que são os nossos seguidores, muito obrigado por estarem aí e, portanto, muito brevemente poderão ler esta entrevista em suporte papel e assistir a ela de forma digital pela publicação desta entrevista nas redes sociais. Obrigado. Obrigado, Carlos.